nossa palestra. Hoje nós vamos falar sobre os profetas. Vamos ver esse assunto, porque, como eu falei, você cresce na medida que as informações chegam até a sua mente e você começa a exercitá-la, como nós vimos lá em Hebreus, né? Tem as suas faculdades exercitadas. Então, para a faculdade exercitar, ela tem que ter o quê? Informações. Porque se não a tiver, ela fica vazia e não tem o que pensar, não tem o que executar. Então, aqui nós damos muito valor aos ensinos e ensinamos a você guardar essa palavra, colocar ela em prática, confessando e andando sobre ela, porque ela é luz para os nossos pés, né? E vida, né? Para nós. Aí, baseado no livro de Lucas 16, versículo 16, vimos aqui Jesus falando. Então, Mateus, Lucas e João é Jesus falando, cumprindo a lei e os profetas. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é o Evangelho, mas são livros históricos, aonde ficou canonizado na Bíblia para nós sabermos que Jesus cumpriu a lei e os profetas, como relata em Mateus 5,17. Não vim revogar a lei nem os profetas, não é isso? Então, aqui nós vamos ver Jesus falando o que aconteceu, né? O que aconteceu para que eu e você agora pudéssemos entender na segunda etapa, que é a graça de Deus, não a lei, o que aconteceu com a lei e os profetas. Vamos ver aqui o que aconteceu com a lei e os profetas. Jesus mostra aqui algo muito rico. A lei e os profetas vigoraram, quer dizer, duraram até João. Esse João aqui é o João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Então, para entrar no Evangelho precisa de um esforço para conhecimento, porque Evangelho é conhecimento. Então, esse esforço que ele está dizendo aqui é o que? Você está com seus ouvidos atentos para ouvir ensinamentos. Então, tem que esforçar. Não adianta você querer ouvir e o seu corpo não está aqui, não tem jeito. Para ouvir, o seu corpo tem que estar aqui. Então, você tem que trazer sempre teu corpo aqui, porque o ouvido está onde? No corpo. Esse ouvido, ele transmite para o seu espírito, cai na sua mente espiritual, para você entender o plano de Deus na sua vida. Então, aqui há uma das grandes revelações com entendimento. Quando Jesus fala que a lei e os profetas duraram ou vigoraram até João. Então, está querendo dizer que depois desta palavra de Jesus de Nazaré, colocando o fim na lei e os profetas, não se pode mais viver a lei e os profetas. Durou. Quer dizer o quê? Nós estamos vendo um filme. Você senta lá, está vendo um filme, você participa, você chora, você ri, você tem raiva, você dorme. Quando termina, você diz, parou. Terminou, acabou. Durou até aqui, foi muito bom, bate palma, acabou o filme. Se você quiser ver ele novamente, você pode ver, mas o filme acabou. Não tem mais sentido. Então foi o que aconteceu com a lei e os profetas.
duraram, vigoraram até João. Jesus está falando isso, porque dali para frente prega-se o reino. O reino é quem? Cristo, em Jesus de Nazaré, cumprindo essa lei e esse profeta que ele disse que vigorou até João Batista. Foi o último profeta, podemos dizer, que recebeu algo do antigo pacto, foi João Batista, porque ele batizava com água para o quê? Remissão de pecados, e pecado teve vigor enquanto a lei vigorou, durou. Depois que acabou a lei, porque o que dá força ao pecado? A lei. Uma vez não tendo mais nada para dar força àquilo, é igual um carro. O que faz mover o carro, o motor do carro? Gasolina. Se acabou a gasolina, o carro pode ser o mais bonito, o mais caro do mundo, mas sem gasolina não presta. Não presta, é só bonito, não tem função mais nenhuma. Então foi o que aconteceu com o pecado. Acabou o combustível que fazia aquele pecado resplandecer diante de Deus e diante dos sacerdotes levitas. Acabou o combustível, acabou a lei, pecado não tem força mais. Ele foi gripando, até fundiu o motor. Pum, fundiu, acabou, agora é ferro velho. Acabou, não tem mais poder, porque a lei e os profetas vigoraram até João. Durou, teve o seu fim, acabou. Como a graça também terá o seu fim, abençoado. Tudo vai ter seu fim. Tudo vai ter o seu fim. Na terra terá o seu fim, mas a palavra não passará. Mas a graça vai acabar. Terá o seu fim. Porque o que dá fé? O que promove fé? É a graça. A fé vem por ouvir e ouvir o Evangelho. Então a função do Evangelho é o quê? Produzir a fé que é dom de Deus em nós. E em Hebreus fala lá 12:2, vai lá, Tiago. Olhando firmemente para o autor e o que é consumador? Acabou, finaliza. O que? Da fé. O que ele era? Ele é o autor da fé e vai o que? Acabar, encerrar com a fé. E o que promove fé? É a graça. Uma vez que encerrou a fé, a graça serve para quê? Para mais nada. Serve para mais nada. Porque sem fé, o que faz agradar a Deus? É a fé. Quem promove a fé? A graça. Uma vez que a fé não vai ter mais valor, por quê? A fé é para onde? Para o céu ou para a terra? É para a terra a fé. A fé, você anda pela fé na terra. Depois que você morre, você precisa de fé? Não tem necessidade. Assim também somos nós, quando nós tivermos o corpo transformado pela renovação, pela graça e a transformação do nosso corpo, nós vamos precisar de mais o que de instrução? Porque a transformação finaliza a instrução. Ela te caminha, ela te empurra para a transformação. Uma vez a transformação veio, você precisa de fé para quê? Fé para quê? Fé é para a terra, para o homem que tem a sua fragilidade. Então ele ativa a fé por causa da sua fragilidade, os seus erros, os seus fracassos. Então ativamos a fé para andar não mais na carne, mas no Espírito, e assim
concluir tudo o que Deus tem para nós pela fé. Se não for fé, meu irmão, não tem sentido na terra. O justo viverá pela fé. E o que promove fé? Graça. O evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, dado a Paulo no terceiro céu, onde ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem natural não é digno de se falar, mas o espiritual é. Nós somos espiritual, então nós recebemos aquilo que é rico, né? Podemos receber. Então a graça vai ter o seu fim. Vai ter o seu fim. Você concorda com isso ou não? Ou você quer continuar com a graça? Se você para continuar com a graça, você vai ter que ficar o resto da vida vivendo na carne. Nessa carne, nesse corpo. Uma vez o corpo transformado, você se torna tão como ele é. Deus tem fé? Não. Porque Deus não tem fé. Deus ele deu esse dom para você pensar como ele é, porque Deus é a fé, é a vontade do homem. Então ele te deu a fé para você pensar como ele pensa. É um dom que ele te chamou para ser igual a ele. Porque sem fé é impossível agradar. E o justo viverá pela fé. Acabou. Enquanto ele estiver na terra, ele vai ter que andar pela fé. Depois que ele ou morrer ou ser transformado, acabou o tempo da fraqueza. É isso aí. Examina. Lá em 1 Coríntios 3,10, voltando, vou explicar isso mais detalhadamente, por causa dos ouvintes, vocês têm já uma mente exercitada. Os ouvintes não têm. Eu falei, esse cara é doido. Esse pastor aí é maluco. Ele está falando heresia. Aí vem 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Então a graça foi dada a Paulo para ele fazer o quê? Lançar o fundamento. Então é o início da graça. Essa é a base da graça. Inicia-se ali, ó. Como um perito ou um prudente consultor. Então teria que ser alguém muito chegado a Deus para lançar fundamento. Porque quem que é o fundamento? Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele diz, não há outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Então Paulo conhecia o Cristo o quê? Ressuscitado. E teve o entendimento pelo ressuscitado quem foi Jesus de Nazaré, que é o fundamento. Porque ele que fundou tudo. Jesus de Nazaré. Ele que acabou com o pecado, ele que destruiu o diabo. Hein? Autor e consumador da fé. Que mais? Ele que nos abriu um novo e vivo caminho. Aniquilou o pecado, o diabo. Na cruz ele fez tudo isso. Então ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Agora a edificação é o ressuscitado. Não é ele mais. Então lança fundamento Paulo, mostra as bases para um evangelho que vai nos levar a uma glória aqui na terra com Deus, em todas as áreas. Até os que morreram vão ter que ressuscitar onde? Na terra. Terá que vir na terra, senão não vai ver para sempre o Senhor, não vai. Eles estão em nuvem de testemunha. Entende-se que eles estão de um lado e Deus está de outro. Entende-se isso. Eles não estão vendo a glória de Deus ainda, porque resta a nós ainda para sermos transformados e alguns morrerem ainda e ir para a nuvem de testemunho, para concluir a ressurreição e a transformação. Aí viveremos para sempre com o Senhor. Nós não vamos ter mais fé
para ficar, eu creio em Deus, não creio, eu creio. Você não quer, meu irmão? Vamos orar, pedir fé. Não, a fé já foi dada pela graça, é o dom de Deus, já tenho fé. E para mim exercitar essa fé, eu tenho que ir lá no Centro Educativo da Ciência de Cristo e ouvir a pregação daquele pastor, daquele apóstolo Márcio Mourão, para ativar a minha fé, para mim continuar crendo no Senhor. Ó, que luta abençoada! Tem que acontecer isso. Mas chegará o dia que você não tem que vir mais na Ciência de Cristo, nesse seminário que nós fazemos. Você não vai precisar, porque você já está com o corpo transformado. Não há mais necessidade. Aí a fé, para que a fé? Não é verdade? Então aqui ele vem dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro o quê? Edifica sobre ele. Porém, cada um veja como sobre edifica. Então, nós separamos 3 etapas da graça para chegar ao final da graça. O final da graça é o quê? Sobreedifica. Aí encerra a graça, porque aí encerra a transformação. Aí vem a transformação sobre a igreja. Nós cremos assim, abençoado? Porque não tem outra maneira de crer. Ficar olhando para o céu e esperar um ser que eles dizem celestial, de cabelo branco, barba branca, está dizendo que envelheceu. E montado num cavalo branco com uma capa vermelha, com a espada em chama da mão direita ou esquerda, e desce ele e vem os anjos com trombeta dizendo: pó, 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 pó. Hollywood, o cinema está aí na cabeça do povo, ficar esperando isso aí não é uma pessoa que tem a sua mente exercitada para discernir tanto o bem quanto o mal. Não tem. Essa pessoa é criança, ela está assistindo um filme, né? Muito filme daquela época romana, e os deuses do Olimpo estão ouvindo aquelas coisas lá e está acreditando que Deus vai vir daquela forma. Não, né? Nós temos que ter esse evangelho, a graça de Deus estabelecida em 3 partes aqui, que é fundamento, edificação e sobre-edificação, para encerrar uma etapa de Deus na terra, e nós estaremos sempre com ele, e julgando a terra agora, e julgando a terra. Então, encerra aí o autor e consumador da fé. Não vamos precisar da graça mais. Na nossa mente será totalmente renovada para que isso aconteça. Nós temos ela totalmente renovada? Não. Se tiver, você vai ter o seu corpo o quê? Não é assim que ele diz lá em Romanos 12:2? Olha lá. E não vos conformeis com esse século. Aqui tem um ensinamento forte. Não vos conformeis. Você ainda conforma com esse século? Sim. Lógico que sim. Ó. Você está conformando com esse século. Você está nele. Você tem o cotidiano desse século, desse mundo, dessa era cristã na terra ainda. Você precisa de comer, você precisa de beber, você precisa de tomar banho, você precisa de ir no banheiro, você precisa de trabalhar, você tem que pagar a conta, você tem que ter filhos, você tem que ter marido, tem que ter esposa, tem que ter tio, tem que ter vó, tem que ter tudo isso, né? Você tem que conformar, entrar na forma desse mundo. Tem as religiões, né? As religiões, a política é conformar com as coisas. Você está ainda nessa forma. E Paulo diz: não conformeis com esse século. Não entra na forma desse século, viu? Vocês já ficam sabendo disso. Aí nós começamos o quê? A nos esquivar dessas coisas desse mundo. Você não entra na forma, porque quando você entra na forma, você passa a ser tal como são as pessoas. Você reclama, você queixa. Você está na forma do mundo. Você chora, você está na forma do mundo. Você grita, você está na forma desse mundo. Você fala palavrão? Não, eu sou crente. Vai, fala.
xinga o presidente da república, xinga, você está na forma desse mundo. Você chama o político de bandido, ordinário, safado, ladrão, você está na forma desse mundo, meu irmão. Estou muito frio, está muito calor. Você está na forma desse mundo, tem que levantar amanhã cedo. Todo mundo falou igual você está na forma desse mundo. E Paulo diz: não vos conformeis com esse século. O que vai fazer você transformar é essa forma de não conformar com o mundo. Pelo quê? Renovação da mente, que você entende, a única maneira que eu tenho de ficar livre da forma desse mundo é recebendo uma forma espiritual celestial, que vem pelo quê? A renovação. E se renova com o quê? Lei ou graça? Com graça. É com graça que você renova. Você não pode renovar com outra coisa. Se renovar com a lei é o quê? Velha, é caduca. É o que o sistema está dando para as ovelhas. Algo que já inspirou, já acabou. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Estão atrasados e o povo recebendo só coisa, só mazela. Coisa pobre e inútil. Estão recebendo só lixo. Hoje a lei já passou, as coisas velhas para trás ficou, não tem que alimentar. E os pastores impostores, desconhecedores da verdade de Deus, faz o povo a cada dia entrar mais na forma desse mundo, que é as religiões. Todo mundo tem que ter uma religião, irmão. Você é melhor. Vem cá, eu sou batista, metodista, presbiteriano, católico. Você tem que ser. Todos os caminhos levam a Deus. Vai para essas igrejas que você está com a porta aberta para ir para o céu. Olha você ver. Idiotice, ignorância. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Isso é uma ordem para nós. Você que tem que ser transformado. Como? Pela renovação da vossa mente. Você tem que trazer a tua mente aqui, o teu ouvido aqui, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se é que a pessoa quer receber a transformação, está aí. Qual que é a boa, perfeita e boa vontade de Deus? A transformação, cara. Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, cabeça dói, dá dor de barriga, você tem que comer, você tem que ir no banheiro, você tem que tomar banho, você tem que cortar cabelo. Olha que canseira, cara. Que canseira. Quando é que vai acabar isso? Na transformação. Corpos incorruptíveis, quer dizer, não precisa de tomar banho. Porque quando o cara não toma banho, ele fica o quê? Corruptível. Pede, né, Tiago? Assim é, pessoal. Será que é o meu? Uai, eu desliguei ele aqui, o filho da mãe. Tá falando aí. Mas... então precisamos, abençoados, de atentar para isso. E não vos conformeis com esse século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então mostra Paulo o fim da lei. Acabou. E nós somos submissos ao apóstolo Paulo, revelado pelo edificador José Luiz. Quem é Paulo para nós agora? Que é o apóstolo dos gentios. E ele diz lá em Romanos 10:4, ele vem dizendo aquilo que Jesus falou. Lá em Lucas 16:16, ele diz que a lei e os profetas vigoraram, duraram até João Batista. Teve um tempo final. Aí ele vem dizendo, comprovando isso para os judeus daquela época. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então a lei o quê? Acabou, rapaz. De Êxodo
até Malaquias acabou a lei, porque Gênesis não é lei, é o quê? Criação de todas as coisas. Nós temos o tetrapeuco e não o pentateuco. São 4 livros da lei só. Né? E ele durou até o quê? João Batista no cumprimento. Mas no exercício foi até Malaquias, que foi o último profeta da lei. E a lei e os profetas duraram até quando? João Batista. Não há lei e nem profeta mais. Não existe. Porque senão nós vamos anular a cruz de Cristo. Aí você vê, não, eu gosto tanto dos profetas. Ô profeta, ô profeta, fala sobre a minha vida. Adivinha o que vai acontecer para mim? Mas profeta era isso, era um vidente. Fala, porque naquela época podia. Podia, porque estava o quê? Construindo o reino de Deus. Construindo o reino de Deus. Então os profetas foram levantados com essa posição. Né? Então, Paulo mostra aí que o fim da lei é Cristo. Mateus 5,17, ele diz: não vim revogar a lei, e nem os profetas. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para o quê? Cumprir. Acabou. É o fim. E parece que eles ainda pegam Jesus, põem uma manivela nas costas dele e começam a tocar. Não, Jesus de Nazaré, você não morreu não. Você está vivo, Jesus de Nazaré. Me cura, Jesus de Nazaré. Me abençoa, Jesus de Nazaré. É loucura. Então a palestra de hoje é o quê? Os profetas. Hoje é os profetas. Assim é, abençoado. Que não vai ser para hoje, né? Vai ser para a semana que vem. Aqui é só a introdução. É a introdução. Porque nós vamos desmistificar a nossa mente, porque todos nós recebemos instruções da lei, e tem requisitos ainda aí, que quando você lê lá Isaías, Malaquias, Jeremias, Abacuque, Malaquias, você ainda vê alguma coisa lá que te interessa. E a palavra diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Não tem mais nada lá que te interessa para a pregação com revelação. Hoje nós pegamos, é lógico. Nós conhecemos de Gênesis a Apocalipse. Nós usamos Apocalipse aqui, que é o livro da confusão. Eu consigo ainda enxergar alguma coisa lá. Porque nós sabemos que o Apocalipse nosso é o quê? As 14 epístolas de Paulo, porque é o único livro de revelação na Bíblia, é ele. Em vigor para nós, a igreja, são as 14 epístolas de Paulo. Assim é, abençoado? Você recebe? Então tem muita coisa para nós falarmos aqui, que você vai entender, e a igreja que nos ouve também vai começar a entender e começar a pensar melhor, falar, então é por isso que não dá certo. Esse negócio de fala assim, o Senhor, eis minha filha, que eu tenho grande obra para ti, eis que eu levarei você. Hã? Ei? Não, qualquer um. Qualquer um. Eis que eu vou fazer grande maravilha na tua vida. Não, abençoado. Eu fui do sistema 20 anos, abençoado. Eu entendo bem da coisa. Eis que eu vou fazer isso, eis que eu vou fazer aquilo, estou para fazer grande obra, Surianda lá. A gente vê que tudo é uma maquiagem. Por quê? Porque eles não têm as faculdades exercitadas para discernir nem o bem e nem o mal. Mas eles não sabem que é mal.
problema é esse. Então nós vamos abrir a mente das pessoas, mostrando que a era profética encerrou aonde? Em João. Tudo agora é o que? Cristo. Nós temos que firmar isso. Tudo é Cristo. E nós somos aqueles revelados por Deus para fortalecer isso, fundamentar isso. É Cristo, não tem nada de profeta, Isaías, Malaquias, Jeremias. Não, acabou, encerrou. Encerrou, como a lei encerrou. E o que dava força a esses profetas? A lei. A lei acabou. O que eu vou servir de profeta por aqui? Não tem Pentateuco mais, não tem tetrapeuto mais. O que vai acontecer agora com os profetas? Que no entanto eles acabaram. Tanto os sacerdotes levitas encerrou, como os profetas também. Você não vê sacerdote levita e nem profeta mais. Acabou, meu filho. Encerrou. Assim é? Então receba sem limite. Uma semana gloriosa para todos.